Olá, internautas, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Quero abraçar todos vocês. Eu vou gravar esse vídeo com o intuito de podermos conversar um assunto que eu havia publicado nas redes sociais, que era justamente a respeito dos eventos científico-religiosos. Eu tô um pouco nervoso, eu tô aqui ainda de madrugada, porque é o horário melhor de eu gravar, para não ter alguns ruídos, algumas coisas. E eu tô gravando agora nesse horário. E espero sempre gravar nesse horário, mas já pude perceber que vai ter intervenções na questão de eu gravar agora. E tá chovendo, maravilhoso, Deus mandou uma chuva gostosa. Agora pela essa manhã, estou gravando aqui de manhã. Eu acredito que vai dar tudo certo. Deus é maravilhoso. Primeiro quero dizer, pessoal, que o, o intuito desse vídeo, o intuito desse vídeo não é mexer com nenhuma religião. Eu respeito todas as religiões. Não, o intuito também não é levar ninguém para a religião. O intuito aqui é nós podermos abordar um assunto que muito tempo algumas pessoas têm dissociado de forma errônea, de forma errada, que é o assunto de Gênesis, o primeiro assassinato que tem na Bíblia entre dois irmãos, Abel e Caim, que está no capítulo 4, versículo em diante. Esse é o motivo de eu estar hoje gravando esse vídeo. E lembrar também para os senhores que eu fui batizado na Igreja Católica e fui batizado também na Igreja Evangélica. Então conheço as doutrinas de todas as igrejas. Eu estudei o livro mais poderoso que tem, que é o Apocalipse, que é um livro simbólico, e estudei no grego e no hebraico. Na realidade era para me ter sido pastor, né? Porque eu estive muito nessa área das pregações um tempo. Mas aí quando eu voltei para minha cidade em 2000, eu comecei a trabalhar com outros fatores e acabei tirando esse foco que eu tinha de ministrar a palavra de Deus, né? Mas eu fui batizado nas duas igrejas e recebi a doutrina do Apocalipse. Eu vou aumentar aqui a luz um pouquinho para tentar ver se enxerga meu rosto. E quero agradecer a todos vocês que vão ouvir esse vídeo. O vídeo é feito para a gente discutir esse assunto. O assunto que é de Abel e Caim, um assunto muito importante. E eu tô aqui fazendo de madrugada ainda mais ou menos 5 horas. E aqui na minha vizinhança é assim, na hora que eu vou fazer alguma coisa, os vizinhos levantam. Se eu dormir até 10 horas, os vizinhos dormem até 10 horas. Se acordar 4 da manhã, os vizinhos acordam tudinho. Então eu já estou acostumado com isso, com essas intervenções. Mas eu vou aqui ministrar esse trabalho. Diga, eu vou estar usando o primeiro livro que foi escrito aqui, é a Bíblia na linguagem de hoje, que é outra linguagem, fala de outra maneira, e também a Bíblia na versão original. Tá bem já velhinha essa Bíblia, que foi das primeiras Bíblias que eu mais usei. E aí eu estou usando essa Bíblia nessas duas versões. Bem, pessoal, primeiro a gente precisa entender o que foi que realmente aconteceu entre Abel e Caim. Qual foi o motivo? Será se realmente é o que alguns filósofos brasileiros falam? Que família é essa? Eu já vi muitos filósofos falar isso. Pessoas que se diz com de nome ateu, pessoas de gabaritos universitários, de universidades
famosa da região sul, fala e contesta a respeito da família de Deus, dizendo que família foi essa? Essa é a família que Deus constituiu na terra. Um pai de um jeito, a mãe do outro, e os dois irmãos acabaram se matando. Pessoal, esse a questão de eu estar gravando esse vídeo, a questão da interpretação. Lembramos também que através de Caim e Abel, para as pessoas que fazem direito na parte jurídica, na parte de advocacia, na parte de defesa, promotores e tudo mais, eles sabem que essa parte de Caim foi o primeiro incidente para começar o primeiro princípio da defesa, né? Então eles consideram como o primeiro princípio da defesa para os promotores, juízes, o direito da defesa começou aí, quando Caim se defendeu, quando Deus se aproximou dele. Mas para poder entendermos o que foi que aconteceu, é bom a gente começar a entender que o planeta Terra ele foi constituído no meio do universo formado. Eu não acredito eu não acredito na explosão, no Big Bang, porque explosão não constitui nada. Se você explodir alguma coisa, não vai estar, os fragmentos não constituem outro objeto. Então essa teoria ela é falha. A teoria da evolução, que o homem saiu do macaco e evoluiu dos anfíbios, e aí cresceu, evoluiu, também ela não sustenta as outras espécies que nós temos no planeta, diversas espécies. O homem evolui sim, cada vez como vai crescendo. Nisso aí eu concordo na questão da evolução de adaptação. Ele vai se adaptando, vai construindo novos modelos de sobreviver. Aí sim, hoje nós estamos vivendo na era da internet, da informação e tudo mais, muito bem. Mas é bom lembrar que voltar atrás, que quando eles constituíram o DVD, não sei se você lembra do tempo do DVD, ele já sabia que o DVD podia ser acoplado na televisão, mas eles não acoplaram, que era questão do capitalismo. Era um produto vendendo atrás do outro. Existe tecnologia muito mais fácil de resolver tudo, mas eles não botam no mercado. Eles querem vender o produto desfragmentado, ou seja, vende a caixa de som separada do computador. Porque se lançar o produto tudo conectado num só coisa, como bem, lançou o monitor do computador, já vem um som já equiparado nele e tudo, pronto. Então as caixas de som, aquela empresa que faz caixa de som, já não vai mais fazer. Mas ele sabe que pode fazer isso, pode fazer um computador e tudo, já completo. Mas vamos aqui para a questão de Abel e Caim, o que realmente aconteceu. O que foi que aconteceu? Quando Deus constituiu Adão, ele constituiu Adão, a Bíblia fala que ele fez a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. E o que significa a imagem e semelhança de Deus? Ele tem olhos, ele tem boca, ele tem nariz, ele tem coração, ele tem braços, ele tem barriga, ele tem o duodeno, ele tem um sistema imunológico todinho. A única diferença do ser humano hoje, que é considerado o ser humano que caiu, que pecou, é que ele não é imortal, ele tem a mortalidade, ele morre, ele cresce, envelhece e morre. Essa é a tendência do ciclo de vida depois que Adão pecou. Na realidade não foi Adão que pecou, na realidade foi a mulher em que Deus dera a Adão, porque ele estava se sentindo solitário. É bom lembrar que a mulher foi feita da costela de Adão. É bom lembrar também, hoje eu vou tirar essa ideia que roda no mundo até hoje, que Adão e Eva comeu a maçã. A Bíblia não fala dessa fruta.
Esse negócio de maçã foi criado pelo cinema. O cinema que criou naquele filme lá da princesa que come a maçã. Tem não, meu irmão. E aqui a vizinha já passou falando. E aí não houve essa questão da maçã, né? Não houve. E a fruta não é esta que está registrada. Inclusive nem fala que fruta foi. A gente sabe que foi uma fruta proibida que tinha no Éden de uma prova que eles tinham. Eles tinham que passar por uma prova para poder receber a imortalidade da alma. E Adão estava ali no Éden, muito feliz, e ele foi feito para trabalhar. Deus não fez ninguém para ser preguiçoso. A Bíblia diz que ele, Adão cultivava o jardim do Éden, cuidava do jardim do Éden. A diferença é que depois do pecado a terra modificou-se o modelo de cultivo. Mas ele cultivava lá, e os animais que nós conhecemos hoje foi todo nomeado por Adão. Peixe, cabra, jumento, todos os animais, formiga, tudo foi ele que deu o nome. Era um ser altamente inteligente e Adão, segundo alguns estudiosos que acompanham e respeitam também, eles falam que Adão tinha mais de 2 metros. Aí você diz, não, isso é mentira, Adão não tinha 2 metros. Tinha sim. Aí, inclusive tem alguns jogadores ainda que chegam a 1,80 m, né? Jogadores de beisebol aí nos Estados Unidos. Ainda mesmo com o pecado, porque o que foi que diminuiu o tamanho do homem? Foi o pecado. O pecado foi diminuindo a idade, foi diminuindo o tamanho da pessoa. A pessoa foi reduzindo, tudo foi reduzindo. Esse foi o grande problema de Adão, cara. Você está num ambiente de um paraíso, onde você come aquelas frutas suculentas, onde você come alimentação, onde você vê os animais tudo pacífico, tudo calmo, andando com ele. E depois você sai, peca, sai expulso do Éden e vê os animais tudo revoltado com os outros. Começa a ver os animais agressivos. Aquele animal que ele falava já não fala mais com ele. Ou seja, falava assim no sentido de pegar, né? Como o leão, né? Que era um animal que Adão gostava muito, era o leão. E o leão se transformou raivoso. Ele começou a ver as raivas dos animais. Ele começou a ver os animais diferentes, animais que era pacífico, agora tudo revoltoso. A orla circular universal modificando, porque a terra foi amaldiçoada por Adão e ali já começou a nascer espinho, onde ele não via espinho, começou a nascer plantas com espinho, e aí foi nascendo coisas, abrolhos e tudo mais. Então foi esse o problema de Adão. Lembramos também que Adão, outro conceito errôneo, Adão não estava pelado no Éden. Inclusive fizeram muitas praias de nudismo dizendo que Adão e Eva estavam pelados, né? Mas não é, Adão e Eva não estavam pelados. Adão e Eva estavam vestidos sim. Inclusive Deus cosiu roupas para ele. Depois que eles pecaram, Deus fez as roupas para ele. E aí eles não estavam nus. A palavra nu vem do hebraico, quer dizer nu espiritual, né? Quando diz assim, você está nu, no espiritual. Inclusive existia um cortejo muito grande na morte, que era aquele momento que você ficava com o morto, vestia a mortalha, aquela coisa toda, e fazia com que aquele morto seria, mas hoje já não tem mais, o cara, devido a esses modelos modernos de hoje em dia, o cara morre, já vai colocado no caixão, vai embora, não tem mais aquele cortejo como antigamente existia, né? Toda aquela celebração da pessoa que morria, chamado até a viúva vestir de preto, aquela coisa toda. O preto simbolizava pessoas que morreram, hoje em dia o preto é artigo de moda. Tudo foi modificando, né? Então, Adão, perdendo o Éden, sai do Éden e constitui uma família. Nasce o primeiro filho chamado Caim. É bom lembrar que Caim foi o primeiro que nasceu. Caim se dedica à lavoura, à plantação. Ele
planta alimentos. Inclusive até hoje é usado o milho, o feijão, tudo ele plantava e tudo ele cultivava. Só que a terra não era tão fácil para ele fazer esse plantio. Ele tinha que aradar a terra, ele tinha que limpar a terra, ele tinha que fazer todo um trabalho braçal muito pesado. Mas o cultivo de Adão, de Caim, até hoje o ser humano utiliza, né? E o ser humano até aquele momento não se alimentava de carne, só de vegetais, porque o filho produzia. E Adão e Eva se encontravam totalmente depressivos. Eles estavam com a depressão chamada a perda de algo em sua vida. Aquele jeito que o ser humano fica quando ele chega um momento da sua vida que ele fica pensando assim, meu Deus do céu, por que é que eu fiz isso? Por que é que eu perdi isso? E Caim era o provedor dos alimentos da casa, porque a Bíblia relata que Adão, ele não aparece Adão trabalhando. Não há esse relato que Adão estava trabalhando. Por isso que alguns estudiosos dizem que ele estava em tremendo depressões, pela perda, pela culpa, pelo castigo de ver a terra se transformando naquilo que ele não tinha sido criado, naquilo que ele não estava acostumado ali no seu seio, numa terra boa, produzindo tudo suculentamente, tudo bom, tudo gostoso. Aí vê agora numa terra onde você vai ter que plantar, você vai ter que dar o braço, a terra totalmente árida, ou seja, um mata ali, um mata acolá, como diz a nossa língua aqui nordestina. E aí nasce Abel. Abel nasce e se dedica justamente a, ao cultivo de ovelha, que é a ovelhinha. Vou ligar aqui essa setazinha para a gente ver. Ele cuidava da ovelha e Caim era essa alimentação aqui, muito bonita que eu botei para vocês saberem o que Caim produzia. E Abel cuidava das ovelhas. Só que aqui, o problema de Caim é que ele tinha um peso muito grande, ele não tinha tempo. Cultivar é dos trabalhos braçais mais cansativos que existe. Já Abel não, Abel levava as ovelhas para pastar, ficava ali, digamos, mais na moleza, né? Segurando apenas para não vir os animais selváticos, que os animais já ficaram raivosos e começaram a devorar uns aos outros. E Abel gostava de ir para perto do Éden, onde os anjos estavam guardando ainda por um certo momento. É bom lembrar também que Caim e Abel não nasceu tão pequenininho também não, viu? Ele é homens de estatura gigantesca, né? Também. Porque eram pais gigantescos, mãe gigantesca e Eva, mulher perfeita, Adão muito perfeito, um homem perfeito, porque tinha sido bordado pelas mãos de Deus, não podia ser feio. Eles eram com ar celestiais. Ninguém fica feio pela questão de pecar, não. Outro erro que depois eu vou estar falando é essa questão de Lúcifer, né, que chama Satanás, e está escrito na Bíblia como Satanás. As pessoas acham que Satanás ele era feio. Não, Satanás não era feio. Não ficou feio por pecar. Ninguém fica feio por fazer maldade, não, viu? Fosse assim, todo mundo já estava horrível, tá virando aí já um monstro. O que tem de pessoas bonitas praticando a maldade no mundo e não fica feio, não tá no gibi. Então as pessoas não ficam feias por praticar a maldade, tá bom? Isso é uma cultura medieval que foi criada justamente na igreja medieval para assustar as pessoas, porque existiu na Idade Média indulgências, cobrança de dívidas para a igreja e para
ao papado na época, né? Para o Papa. Na época era coligado os reis, os papas, tudo num só segmento. E aí eles faziam essas cobranças de indulgência na Idade Média. Inclusive, um dos responsáveis pela mudança do calendário, pelos tempos que nós vivemos hoje, até hoje, se chama Constantino e o Papa Leão X. Foi esse Papa que coligou e modificou as horas. Hoje a gente diz que o tempo muda 12 horas, meia-noite, né? Foi Constantino que fez isso, Imperador Constantino. E tirou também, por motivo de perseguições aos religiosos, o sábado, transformando o domingo como um guarda, como você o direito de descanso. Tirou o sábado o descanso, botando o descanso para o domingo. Isso é historicamente, eu não estou aqui defendendo a religião de sábado ou de domingo, mas o domingo é o primeiro dia da semana. Segunda é 2, já vai dizendo, segunda 2, terça 3, quarta 4, e aí vai, né? Quintas, e são 7 dias da semana e Deus descansou no sábado. Que é outro tema que eu ainda vou abordar, a questão dessa questão da luta que houve nos céus, que está em Apocalipse verso 7 e 12. Então, voltando para cá, a Eva foi a que causou o problema do pecado, interligou-se com Lúcifer. Lúcifer não era feio, ele se apresentou como um ser, como lá a Bíblia diz que foi uma serpente, né? A serpente vem também de um vocábulo grego que quer dizer, serpente quer dizer traição, traiçoeira. Então, Lúcifer se identificou com essa serpente, né? Ele usou esse animal que vivia no Éden, um animal interessante, e aí se aproximando de Eva, Eva teve esse contato com essa serpente, tendo assim o primeiro diálogo, e assim defragando e comendo a fruta que Deus havia dito para não comer. Algumas pessoas também dos conceitos educacionais, do conceito filosófico, diz que Lúcifer foi o pai da liberdade, o pai do conhecimento científico, porque ao momento que ele deu a fruta para Eva, a Bíblia diz que eles vos abriu os olhos e como Deus passou a conhecer o bem e o mal. Mas lógico que eles passaram a conhecer o bem e o mal, que não existia mal, meu filho, até ali o momento. O mal foi implantado por ele. Ao momento que ele deu a fruta, ela realmente conheceu o bem e o mal. E qual foi o mal? Ela começou a perceber que a terra já não era mais a mesma devido ao pecado dela. E Adão, por amar a Eva, acabou comendo da fruta também. E assim, os dois foram expulsos por questão de não se apoderar da árvore da vida, a árvore da vida que está escrita no Apocalipse, que é essa árvore que nós vamos se alimentar. É uma árvore que nos sustenta o organismo, né? Adão comia também esses tipos de frutas que mantia ele saudável de qualquer espécie de doença ou qualquer outra coisa. Essa fruta é que nós vamos se alimentar, ou seja, Adão tinha a barriga, tinha estômago, tinha todo o sistema circulatório que nós temos hoje. Adão tinha tudo isso. E ele foi feito para procriar, ele foi feito para procriar. Quando ele disse que fez a mulher e Adão foi para procriar, encher a terra. Só que seria se não tivesse pecado, eu não imagino que seria outro tipo de pessoas, né? Pessoas que Deus realmente quer montar no final de tudo. Deus quer montar esse modelo de pessoas, que é o chamado a Nova Jerusalém, que é muito pregado aí nos evangélicos e pela igreja de uma forma geral. A questão da Nova Jerusalém, que as pessoas não terão mais dores, nem haverá mais essas doenças que foi implantada justamente pela queda do homem, pelo pecado e pela natureza, como foi produzindo ao longo dos tempos. E vamos aqui. Essa foi
a dedicação de Abel. Abel se dedicou a cuidar de ovelhas. A cuidar de ovelhas, ele começou a produzir produtos para a família, diferente de Caim. Ele começou a produzir o leite. Isso agradou muitos pais que estavam deprimidos, sem forças. Produziu também as roupas, que aquelas roupas deles já estava se acabando, a roupa que Deus havia feito, e lembrando que Deus não se aproximava mais deles. Todo final de tarde Deus vinha conversar com Adão. E Adão começou cada vez mais a entristecer quando viu que Deus não vinha mais conversar com ele à tarde. Pois Deus não se aproxima da maldade justamente para não destruir, para não ser consumido. Esse é o motivo da gente não ver Deus. A gente não pode ver Deus porque nós somos pecadores. E se nós se aproximarmos da luz, nós somos consumidos pela luz. E para evitar isso, Deus prefere se afastar. Lembra quando ele pediu o povo de Israel para falar com ele? Ele ficou na montanha lá, né? E para o povo não ser mastigado pelo poder dele, ele disse: olha, Moisés, purifica aí o povo. Manda o povo passar aí 3 dias sem ter contato com mulheres, sem ter nenhum contato com o pecado. Senão, será apredejado daqui de cima quando eu me encostar. As pedras cairão sobre eles e serão machucados pelos seus próprios atos. Deus não machuca de ninguém, Deus não machuca ninguém. Esse conceito de dizer que Deus é tirano é um conceito maléfico. Então, Abel produziu isso aqui, carne, né? Começou a produzir carne. Isso causou inveja ao irmão que era o provedor de tudo. Lembramos também que quando o pai tem filho, ele passa a amar aquele filho mais que nasce. O mais novo é que ele vai sempre amando. Ele tinha um carinho por Abel, só que Abel já estava homem, mais homem, ouço pai uns 17 anos, e Caim talvez aí tivesse na faixa de uns 11, 12 anos, porque o trabalho de cuidar de ovelhas não depende de coisas braçais, apenas do pastoreio. E, e foi aí que Caim começou a ter essa raiva do irmão, porque os alimentos de Abel também estavam presentes na mesa dos pais. Lembramos que os pais estavam em tremendos depressões, em tremendo desgosto pela perda do Éden. E a alimentação de Caim, ó, não era tão ruim não, a alimentação de Caim. Inclusive, muitas pessoas ainda usam essa alimentação, alimentação forte, alimentação de frutas e legumes, de grãos. Até hoje é considerada a alimentação mais saudável que tem. Mas, infelizmente, o homem passou a necessitar da carne. E Abel produziu aí a carne. E aí começou a ter, quando mais ou menos acredito que os dois aí, eu acho que Caim era mais velho um pouquinho, de que Abel não é muito aqui semelhante a esse quadro aqui que eu estou botando, mas ele, eu acredito que mais ou menos aí uns 18, porque ninguém vai implicar com a criança de 11, 13, 15 anos, não. Né? Ninguém vai implicar, não. O irmão ainda tem aquele cuidado pelo irmãozinho mais novo, né? Ele só foi ter essa implicância mais tarde, mas ele já começou a ter implicância, eu acredito por aí, já com o irmão. Essas implicâncias às vezes acontecem nas famílias também. Aos 11 anos de idade, por aí, quando Abel tinha, Caim já começou a ter essa implicância, porque ele começou a progredir cada vez mais, a produzir roupas, inclusive as roupas que Caim começou a vestir foi através de Abel. E aí ele começou a produzir esse ódio dentro dele. Até porque o mal já estava pendurado na terra. A terra tinha sido amaldiçoada para produzir brolhos e espinhos.
tudo que nós vivemos hoje, cada vez mais a Terra vai ficando mais complicado para o ser humano viver. E se deflagrou aí o assassinato. E o que foi realmente a causa desse assassinato? Primeiro foram os pais. Os pais estavam sem condições administrativas familiar. Os pais viviam numa tremenda. A Eva cuidava da cozinha e Adão passava praticamente o tempo, a vida lá na sua área da sua casa. Depressivo, imagino aí que ele ficava praticamente mais na sua rede deitada, como diz o nordestino, né? E aí não foi, galerinha, não foi a questão da oferta, como as igrejas pregam. As igrejas acham que foi porque Caim não levou uma oferta igual a de Abel. Não tem nada a ver. Não foi isso a causa dos dois se gladiar e acabar se matando. O problema foi a questão da inveja. E aí, para acabar de inteirar, a oferta de Abel foi aceita por Deus. E a dele não foi aceita. Caim não foi aceita a oferta. E que oferta foi essa? O Abel pegou o primeiro cabrito que havia nascido. O primeiro cabrito, as primícias. O cabrito mais bonito entregou a Deus. Com todo louvor, com toda reverência a Deus. Abel foi pegar no celeiro lá as frutas dele. Aqui ele está aqui com as frutas dele aqui. Que ele tinha costume de plantar. Mas ele não escolheu as melhores. Ele escolheu a que estava lá. Ele não foi lá no plantio tirar a que estava nascendo logo, não. Ele pegou qualquer planta aqui e levou para fazer a oferta dele. A questão, volto novamente, não foi a oferta. Não tem nada a ver porque foi um cabrito. Os evangélicos acham que foi porque Moisés, no período de Moisés, Deus falou com Moisés e disse: olha, eu prefiro, a partir de agora, que seja ofertado um cabrito. E aí o sacrifício no antigo Israel era todo voltado com animais. Mas é bom lembrar que no livro de Levítico, Deus também aceita os vegetais. Os vegetais é aceito como oferta. Lê lá o livro de Levítico, você vai ver que os vegetais, aqui na mão de Caim, também poderia ter sido aceito por Deus. Porque não é tido como não oferta, é uma oferta sim. O problema estava no coração de Caim. Caim já não era aquele homem que agradava a Deus. A sua colheita, tudo que existia dentro do seu cereal, já não era mais de agrado a Deus. Ele tinha se preocupado só apenas em crescer e multiplicar e fazer bonito na frente do Pai. Ele estava preocupado em multiplicar, seus celeiros eram lotados de alimento, inclusive o que ele correu foi buscar no celeiro, cara. Lá no lugar onde ele guardava os alimentos. Muita gente hoje em dia está fazendo isso. Será se tudo que você está plantando, meu amigo velho, não está sendo como Caim? Orgulhoso. Só você acha que tem um carrão, que tem uma casa imobiliada, com tudo que é de bom. Está sendo agradado por Deus? Será se seu trabalho está sendo abençoado por Deus? É uma oferta para Deus? Porque o trabalho de Abel foi uma oferta. E o trabalho de Caim não foi uma oferta agradável a Deus. Esse foi o problema. O trabalho dele foi ofertado. O trabalho de Caim não foi ofertado, não foi oferta agradável, mesmo sendo preferível por Deus. Esse alimento aqui não é descartado como uma oferta que seria agradável. Poderia ter sido agradável também. Tem nada a ver porque foi um animal. As pessoas, não, é porque o Moisés fazia o ritual lá,
com os animais, e Deus gostava só do sangue dele, que representava Cristo. Tem nada a ver. Levítico também fala que Deus se agradava dos vegetais. Então não tinha nada a ver aqui. A questão é isso. É que muitos nós estamos sendo Caim, com a preocupação, justamente em juntar, feito um louco, desesperadamente, juntando. E muitas vezes o que nós estamos produzindo, casa bonita, carro bonito do ano, todo moderno, tudo mais, mas nós não estamos sendo seres humanos. Não estamos sendo a pessoa que rouba os sonhos. Olha o que é o tipo de Caim, essa pessoa que rouba o sonho. Pessoas que estão lá no poder da caneta, que tira o sonho do outro, que faz um pai de família sofrer, que deixa a pessoa sem salário, que descumpre as leis, que rouba na balança para se engrandecer, que faz desvios dos suores e dos impostos jogados em cima das pessoas, é um Caim, sim. Voltando para os nossos dias atuais. Esta pessoa que acha que um carro é muito importante. O que é que tem no carro, meu nobre amigo? Nada mais do que apenas um ferro do meio, o outro cortando para ligar os pneus e outro cortando para tirar os pneus. São um dividindo para cá, é como se fosse uma vara assim, você entende muito bem. Eu quero que você acompanhe esse pensamento. O que é que tem em todos os carros? Pode ser o mais moderno que tem. E agora eu perdi o nome da palavrinha, mas só tem onde coloca o chassi lá que faz a rotatividade das rodas. Corre lá um ferrão ligado para frente, divide no meio tipo como fosse uma cruz, só que é dividido em duas vezes. Um por dois pneus da frente e por dois pneus de trás. Monta-se a ferragem em cima, a laminagem de coisa em cima do carro. Ah, mas meu carro tem computador, meu carro fala, a porta faz mais o que eu. Ai, Maria, o assento confortável. Mas lógico, meu irmão. É alimentado por uma bateria. Quando aquela bateria não funcionar, esse carro não tem nenhuma inteligência não, mas não. Bateria parou de funcionar, o carro perdeu a inteligência. As pessoas se orgulham pelo computador. Estou usando aqui o computador, a tecnologia, estou usando a tecnologia. Mas sem a energia, eu teria alguma tecnologia? Não, não teria. Então é insensato as pessoas ficarem nisso. Outra questão da casa. As casas são feitas para você ser feliz. As casas são feitas para ser feliz. O que acontece com o capitalismo? Bota na cabeça das pessoas que a casa é feita para você dizer assim, olha, eu estou bem, olha aí minha mansão. Eu sou mais poderoso do que você, eu consegui mais do que você. É um Caim. É um pensamento de Caim, cara. Caim era assim. Ele lutava para que o produto dele fosse mais valorizado do que o do irmão. Não, não pode entrar não. Meu pai, por amor de Deus, não toma esse leite não. Não toma esse leite não, papai. É melhor isso aqui, você tomar esse mingauzinho aqui de milho. O milho é mais saudável. Nós comíamos no Éder, você comia no Éder, isso aqui. Não, mamãe, não faça esse cozido de bode não, de carneiro não, por amor de Deus. Faça essa alimentação vegetal aqui que é melhor. Esta era a razão de Caim ter matado Abel. E você não está sendo um Abel, esse é meu motivo de eu estar fazendo isso. Ou você está sendo um Caim. O Caim, tudo que produziu, no seu orgulho, na sua ganância, não foi aceita a oferta do seu trabalho. Será que seu trabalho está sendo oferta para Deus? Será se tudo que você tem na sua casa, que você acha super poderoso, que você acha super o tal e tal. Cara, uma certa vez eu estava numa angústia muito grande, porque muitas vezes a gente se deixa levar nessa correria do dia a dia, nessa loucura, as pessoas correndo para ir para baixo nos seus transportes, como fosse o último momento da sua vida.
atrás do ouro, do dinheiro. Eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter a casa, não sei mais o quê. E aí muitas vezes, muitas pessoas trabalham, e muitas vezes não desfrutam do seu trabalho, morre. Esse período pandêmico que nós estamos vivendo foi um período de refrigério para muita gente amadurecer a mente. Perceber que as coisas materiais não passam de materiais. E que tudo que você construir, ele fica aqui. Só a ilusão de você estar batendo no peito. O que existe dentro dos ricos é uma disputa entre eles. Como existiu com Caim. São Caíns. Não estou generalizando todos os ricos. Tem ricos muito bondosos. Tem ricos bons que gostam de viver na simplicidade. Simplicidade não é você vestir uma roupa ré, não. Andar feio, não. Que tem cheio de políticos aí vestindo roupa ré só para dizer que é simples. Eu sou do povo, vestindo uma roupa ré, mas o coração totalmente envenenado. Sua mente totalmente envenenada. Tentando destruir o outro, arrancando sonhos, roubando, destruindo os pais, massacrando o de menor, arrancando o último sustento que aquela pessoa tem, com seus impostos, com a energia, com o petróleo, com tudo que nós vivemos hoje. No café, em tudo tem impostos. E aí veste uma roupa toda simples. Eu sou do povo, mas mora num palácio cheio de granfinagem que entra, que enche o peito, que vê as luzes toda dourada e tudo mais, que tem poder de vestir, de andar num helicóptero, de andar num avião. Tudo isso engrandece o ego do homem, o homem cega com isto, achando que ele tem o poder de tudo. Esse foi o problema de Caim. Caim se engrandeceu, cara. Ele se engrandeceu. O irmão era tão bondoso. Abel era tão bondoso que quando Caim convidou para mostrar a lavoura, Abel foi. Olha, meu irmão vai mostrar como é que é feita a plantação. Ele vai me ensinar. Eu também estou doido para ensinar ele como cuidar de ovelhas. E mostrar que eu fico lá perto do Éden, admirando o Éden. Vendo as coisas que meu pai perdeu. Por negligência pequena. Perdeu o Éden, um lugar tão bom. Um lugar com a orla celestial. E aí, Abel foi. E, para a infelicidade dele, o irmão deferiu um golpe mortal, matando o irmão mais novo. Alguns dizem que foi com a faca, outros dizem que foi com a pedrada. Existem muitos estudiosos que dizem várias coisas, mas eu acredito que tenha sido realmente com arado, essa parte aqui, ó. Ele deve ter deferido com arado, porque ele usava sempre essa ferramenta para aradar a terra, né? Ele tinha convidado para mostrar a lavoura dele, o plantio dele, junto a Abel, porque as ovelhas sempre estavam ali no curral, né? Que ele tinha feito, perto da casa dos pais. Isso é uma cultura que vem de muito tempo. E ele defragou isso aí. E aí, Deus procura Caim. Caim, onde está teu irmão? E aí é onde começa o princípio da defesa. Deus pode muito bem ter chegado e ter dito assim: Caim, eu vi você matar seu irmão. Eu vi porque eu sou o Deus Supremo. Mas Deus chegou como não tivesse visto. Ele chegou dentro do que Caim é. Dentro do ego que Caim já estava. Caim era cego, cara, do pecado. Ele chegou como que Deus não tivesse visto. Deus chegou como que ele não tivesse visto. Chegou: Caim, onde é que está teu irmão? Eu não vi a morte, tu acredita que eu sou cego, igual tu? Caim, eu não vi tu matando teu irmão não, cara, que eu não sou o Deus Supremo não, não vejo tudo não, ó. Tudo que está acontecendo hoje na terra eu não estou vendo não, estou vendo sim.
Infelizmente eu estou deixando acontecer de acordo com o Apocalipse. Tudo que está hoje descrito no Apocalipse está acontecendo nos últimos tempos. Ele descreveu que nos últimos tempos o homem trocaria seu contato natural, mulher com mulher, homem com homem, está acontecendo. Ele disse que pai e irmão seriam inimigos no próprio lar. Está acontecendo. Ele disse que multiplicaria a tecnologia. Está acontecendo. Ele disse que nos últimos tempos aconteceria pragas que seria como a picada de um escorpião. Está acontecendo. Ele disse que os homens iam criar leis que ia acabar fazendo com que o povo fosse um submisso aos eles. Está acontecendo. Todo mundo está submisso a uma máscara. Ele disse que os homens seriam tão fraco, que se entregaria aos desejos humanos. Ele disse que nos últimos tempos o homem se tornaria egoísta, avarento, jactancioso, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Está em 2 Timóteo. O homem mudaria o contato natural. Romanos 1, 26 e 27, olha aí. O homem mudaria o contato natural. Por que mudaria o contato natural? Por que o homem ia desejar o outro homem? Por que a mulher ia desejar outra mulher? Porque é a prática dos últimos tempos. Está regido nas alimentações que nós estamos comendo hoje. A mulher praticando esporte como o homem. Mulher praticando futebol. Hormonalmente ela está injetando hormônio masculino mais dentro dela. Nós somos formados de 2 hormônios. O hormônio feminino e o hormônio masculino tem dentro da gente. Independente se você é velho ou não, vai ter sempre esses 2 hormônios. Agora ele tem que estar equilibrado. Se ele desequilibrar, aí o negócio é sério. E aí eu não vou entrar nessa parte, porque a minha parte é esta aqui. Isso eu falarei em outra aula, em outro segmento da nossa conversa. Então, Caim chega, Deus para Caim diz: Caim, onde é que está teu irmão? Como que não enxergasse. Aí eu lá sei, por acaso eu cuido do meu irmão, ele vive lá cuidando das ovelhas dele, vai procurar se ele está lá nas ovelhas dele, pastorando. Ele só vive com as ovelhas levando as comidas para meu pai, para tentar agradar meu pai. Tirou até o agrado que eu tinha com os meus pais. Eu é quem agradava meus pais, eu era que era o primeiro dos meus pais. Eu estou com o celeiro ali cheio de alimentação, tá cheio de tudo que precisa. Meu pai fica querendo as ovelhas, querendo a lã, querendo a roupa. Eu lá sei desse cara. Lá sei para onde é que isso foi. Lá sei desse cara. Aí nasce o princípio da defesa, segundo os estudiosos de direito e promotores. Meus amados, meus amigos, já conversei, já são aqui. Já um tempinho já bem grande desse vídeo. Esse vídeo é feito para que você reflita se sua plantação, se seu trabalho está sendo abençoado por Deus. Se seu trabalho não será o trabalho de Caim, não se apegue a bens materiais. Eles ficam aqui. Eu precisei muito entender isso. Eu fui no fundo do poço. Eu passei algo na minha vida que eu fui no fundo do poço para poder entender o que significa bens materiais. Eu sou um homem que rejeitei muitas coisas para viver a vida que eu vivo hoje. Todo mundo acompanha aí nas redes sociais a minha simplicidade, meu modo de viver. E viverei aqui na terra até onde Deus permitir, mas não fazendo mal a ninguém, não prejudicando. Quantas e quantas pessoas não já tiraram a pedra em mim, fazendo informações da minha personalidade, que eu sou dentro de mim, falando aquilo até de outras coisas já andaram falando de mim, né? Como se diz, homem que gosta de homem, já disseram isso. Disseram que eu não sou homem. E várias outras imagens que são criadas. Depois eu vou falar a questão das imagens, né? Que foi um dos grandes bens que Deus deixou. O homem não consegue olhar a si próprio. Esse foi o problema também de Caim.
Nós temos dois olhos, nós temos mas nós nunca vamos conseguir olhar nosso rosto. Apenas nós somos refletidos, o homem conseguiu criar uma reflexão chamada espelho. Mas o espelho não é tua imagem real. Não é aquilo que as pessoas falam. A imagem da gente muitas vezes é distorcida. E você sabe disso. A pessoa diz, aquele político não presta, aquele vereador é ladrão. São imagens criadas. São imagens que a pessoa vai criando da pessoa. Aquilo não presta, aquilo não sei mais o que. São imagens criadas porque nós não conseguimos nos olharmos. Nós olhamos uns aos outros. Tu é careca, tu tem um cabelo assim. E dentro de você, a sua imagem real. O você, o eu seu. Nós temos dois eu, né? O eu e o eu, né? O eu espiritual e o eu não espiritual. Quem domina mais? Né? Tem que estar aí em equilíbrio como o Yang e Yang, né? Mostra que se você não tiver equilíbrio, um domina mais do que o outro, você acaba se prejudicando. Eu gosto muito dessa tendência chinesa, dos chineses, que eles carregam o Yin e o Yang, né? Onde o ser humano tem a parte boa e a parte ruim. Se ele dominar as duas, ele vai ser um ser equilibrado. Senão, a força ruim vai atacar e vai destruir, fazendo com que ele fique cego. E como é que o homem fica cego? No seu egoísmo. E como tem pessoas que faz o ser humano se sentir egocêntrico. Ele vai só aliciando. Nossa, como você é isso. Nossa, você é isso, aquilo outro. Cheio de inveja por dentro. Né? Não seja um Caim, seja um Abel. Tenha um ótimo dia para todos. Espero que todos assistam esse vídeo. Forte abraço para todos. Estaremos conversando sobre outro assunto. Talvez sobre a imortalidade da alma, que é uma cegueira muito grande no mundo sobre a imortalidade da alma. Foi criado por Atenagora, depois vou estar apostando nessa tendência. E outras coisas mais que eu vou estar falando. Então, hoje foi a questão da oferta. Só oferta. É a oferta de Caim ou a oferta de Abel. A pessoa pode ser feliz com R$1 e infeliz com 1 milhão no bolso. Forte abraço para todos.